Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Cristóvão Buarque. O nosso tema, qual o papel do Senado Federal na atual conjuntura? Esse é um tema que foi levantado pelos parlamentares, gerou uma reflexão interessante em plenário, não é isso, senador? E nós acabamos trazendo a questão, então, para que você acompanhe aqui no Argumento. Eu agradeço sua presença aqui no nosso programa e volto a pergunta para o senhor. No momento, essa conjuntura que a gente vive tão delicada, não é, senador? Qual é o papel do Congresso, qual é o papel do Senado na superação desse momento? Eu diria qual deveria ser, mas não está sendo. Lamentavelmente, nós não estamos fazendo o que era preciso. Por exemplo, primeiro, entender com clareza as mudanças que estão acontecendo no mundo. Colocar o Brasil em sintonia com essas mudanças, o que chamam aí fora de espírito do tempo. Ficar em função do espírito do tempo. Com esse entendimento, percebermos a crise que nós vivemos é resultado de que perdemos o rumo e a coesão. Nem somos mais um país coeso, somos um país dividido, corporações, grupos, partidos que não são partidos, dentro de cada partido é uma discordância total, não há unidade, não há coesão e não há rumo. O papel do Senado hoje seria tentar buscar, formular coesão e rumo para o Brasil. E o que tocaria as pessoas, o que agregaria, né? Como se faz uma coesão, né? Aí que vem a dificuldade. É que para dar a coesão com rumo, não vai atender aos desejos individuais e imediatos de todos, nem da maioria. Nós somos um país individualista, por isso não temos coesão. Mas como ter coesão, democraticamente, se as pessoas são individualistas? A verdade é que os eleitores, veja a frase que eu vou dizer, é uma frase meio suicida, politicamente. Os eleitores não representam o povo. Não representa um coletivo. Nem representa o coletivo e nem representa a transcendência desse coletivo por mais 50, 100, 200 anos. O povo é permanente. As pessoas mudam. Os eleitores são pessoas. Os eleitores mudam. Então, o nosso problema é que quando a gente fala pensando no eleitor, a gente está pensando no hoje e o interesse dele, de sua família, no máximo de sua cidade. E o interesse do país? E o interesse da nação inteira? Não entra no discurso, porque não dá voto. Grande parte dos votos que a gente vê aqui hoje, por exemplo, no que se refere à reforma trabalhista ou à reforma previdenciária, é pensando quantos votos eu vou ganhar, quantos votos eu vou perder. Não é pensando como vai ser o Brasil onde vão viver meus netos. Até a própria função da matéria que está sendo votada se dilui dessa forma, né? Se o pensamento é agradar, a própria função de uma lei que está vindo, ela se perde nesse afã de agradar. Totalmente, se perde, porque se for para agradar os que estão aí, não tem que mudar essas coisas. Senador, o aflitivo é que do jeito que o senhor fala, a gente se sente sem horizonte, né? Mas eu acho que não é sem horizonte, mas é sabendo que estamos, nesse momento, perplexos. A pessoa mais perdida é quem acha que não está perdida. Quando a pessoa acha, estou perdida, vamos procurar o rumo. É isso que o Brasil está precisando. Estamos sem coesão, estamos sem rumo. Pô, estamos em xeque, né? Estamos em xeque. Estamos em xeque. E a democracia de um país dividido, ela não constrói a coesão, a não ser quando surgem grandes estadistas, que nós não temos formando também. Uma liderança... Não temos. Nós temos políticos. E além de estadistas, precisa de uma coisa antes, filósofos que pensem, que reflitam para onde é que devemos ir. Aí um estadista pega essa ideia e convence o povo, mesmo dizendo, vocês vão se sacrificar, vocês vão ter que pagar um preço alto para a gente ter um Brasil melhor, e o povo acreditar. Hoje nós, os políticos de hoje, o povo não está acreditando muito. Sem esse chamamento não vai. A gente chamar o povo de hoje para fazer sacrifício em nome de um país melhor é difícil.
precisa muita credibilidade, que está faltando. Moisés já levou o povo dele pelo deserto. Foi. 40 anos, não é isso? Imagine. Isso é credibilidade, hein? Isso é credibilidade. Muita, isso né? é credibilidade. Prometendo que tinha um mundo depois. E ele não tinha nem marqueteiro na época. Não tinha. Não tinha um marqueteiro para ajudar. Ou seja, as pessoas foram porque acreditaram que tinha um país lá adiante. Hoje a gente tem que passar isso, não consegue. Eu tenho o rumo que eu acho. Eu acho que não vamos ter coesão, nem vamos ter rumo nesse mundo da ciência se não colocarmos todas as crianças em escolas de qualidade. E mais que isso, todas as crianças em escola com a mesma qualidade. Ou seja, o filho do rico numa escola tão boa quanto o filho do pobre. Como filho diz do o senhor, negro, filho do branco, todos em escolas com a mesma qualidade. Eu não vou dizer a mesma escola, porque eles moram longe. Sim. Então, não dá para ser a mesma escola, o mesmo prédio, mas a mesma qualidade. Só isso vai criar uma geração que vai trazer o que os políticos de hoje não estamos conseguindo fazer. Aí, entre esses meninos, algum deles vai trazer a ideia de um lugar para onde ir, como Moisés. Senador, eu lembro quando eu li Mauá, o Empresário do Império, a grande sacada do Mauá foi entender que esse país ele é fora da curva, ele tem uma lógica própria e, em vez de resistir a ela, entendê-la, surfar naquela lógica que é a lógica brasileira. Há possibilidade, no seu ponto de vista, que o país surpreenda com uma solução? Eu acho que no curto prazo, não. Não vejo. Porque outra coisa, o Mauá, quando ele surgiu, o mundo era daquele jeito e ia continuar daquele jeito. Só precisava o Brasil se adaptar. Mas hoje o mundo muda muito depressa. Isso é. O Marx uma vez disse, tudo que é sólido se desmancha no ar. Isso. Mas ele achava que levava séculos. Hoje em dia. E era, na época dele, era outro ritmo, né? Era outro ritmo. Então, até as discussões, essa foi uma pergunta que eu fiz recentemente, acho que foi para a senadora Ana Amélia. A dinâmica que a gente vive hoje também vai fazer do Congresso uma casa mais dinâmica no sentido da produção de lei. Nós estamos vendo uma reforma trabalhista, pegando um código da primeira metade do século passado e tentando trazer uma solução que adeque os direitos trabalhistas a essa dinâmica do trabalho de hoje em dia. Outro dia eu ouvi dizer, num programa de rádio, que as crianças que hoje têm 7 anos, 80% delas ainda não, as profissões que elas ocuparão ainda não estão disponíveis. Não existe ainda as Não existem ainda. Então, assim, como é legislar? Não tem como. Não é? Porque dizem, por exemplo, que no Japão, reforma previdenciária é de 5 em 5 anos. É uma adequação do sistema. Por quê? Porque a dinâmica agora demanda a dinâmica isso. E porque estão acontecendo duas coisas boas no mundo. Uma, as famílias decidem quantos filhos querem. E aí decidem poucos. Então a gente está tendo poucas crianças no mundo. E a outra é que estamos tendo muitos velhos, porque a gente vive muito mais anos agora. Então, quando junta poucas crianças com muitos velhos, não tem previdência que aguente. A não ser que a gente adapte a previdência. Mas ninguém quer adaptar. Ninguém quer deixar de receber o salário integral no último mês. A gente colabora com o emprego que entra. Vai melhorando. Aí depois quer se aposentar com esse. E aí viver 30 anos. Antigamente vivia 10 aposentado. Um dia desse eu pedi a um assessor meu que fizesse um estudo. Porque eu me aposentei quando fiz 70 anos. Certo. Com o último salário, como professor universitário. Eu perguntei a ele, quantos anos eu posso viver sem dar prejuízo à Previdência? E quantos? Não sei ainda. Mas tenho a impressão que não são muitos. Eu não acredito que mais de 5 anos eu não vou dar sem dar prejuízo. Sem dar prejuízo. Ou seja, o que eu contribuir vai ser menor do que eu vou receber. Como é que resolvia isso antes? É que o número de crianças crescia. O Brasil está fabricando mais aposentado do que trabalhador. Está fabricando mais aposentado do que criança, do que trabalhador. Que contribuinte muito bem, do sistema. É isso mesmo. É uma realidade, não adianta ficar fora da realidade. Não, isso não é verdade, eu não quero saber disso, isso é injusto. Eu não pulo de cima de um andar. É injusto eu não voar. Só pássaro que voa, mas eu não pulo. Não pulo. Eu respeito a gravidade e eu respeito a aritmética.
E a aritmética é dolorosa para o brasileiro em alguns momentos, hoje, né? para o brasileiro. Porque nos viciamos por duas coisas. Uma, porque nos viciamos em benefícios que não conseguimos segurar. E a outra, porque nós nos acostumamos com a ideia da inflação. Porque a inflação burla a aritmética. Com certeza. Ilude, né? Ilude. Você tem R$4 de receita, mas se compromete a gastar 5. Como é que você faz? Você inventa R$1 ali. Você diz 5 vale 4. Pronto, você desvaloriza os 5. Você diz, os 5 vão valer 20% menos. Aí dá 4. É uma maquiagem nessa. Né? Agora isso desorganiza a sociedade, prejudica os pobres desempregados, prejudica os que não conseguem reajustar o salário e desmoraliza a moeda, aí desmoraliza a economia e gera o caos, como nós, que não somos muito jovens, já vivemos. Então, a solução vai ser o brasileiro enfrentar a matemática, ou seja, ser pragmático, pôr os pés no chão. É engraçado que a segunda pessoa que eu chamo sobre esse tema, que foi o senhor e a senadora Ana Amélia, que já vieram conversar sobre essa reflexão que foi feita em plenário. E o interessante é que a grande solução está na mudança de atitude do eleitor, do cidadão, né? É o exercício da cidadania que também precisa ser revisto. A impressão que dá. Mas aí nós temos um problema. E a Constituição é outro problema. É o seguinte, é que nós criamos um sistema individualista. Não há patriotismo, espírito de coletividade. Não há espírito público hoje. Cada um quer o seu. E do seu sindicato, da sua corporação, do seu grupo. E a Constituição nossa foi feita para tirar a gente da ditadura, quando a gente não tinha direitos. Então a Constituição é cheia de direitos, não tem deveres quase. Isso foi um equívoco. Se explicava naquele momento, que era um tempo de recuperação de direitos. Agora a gente vai precisar assumir recuperar os deveres. Agora está faltando recuperar os deveres. Mas ninguém quer abrir mão de direitos. Ninguém. E você, para ter deveres, tem que abrir mão de algum direito, que é o direito de não ter dever hoje. Você só tem direito, você quer. E isso a gente percebe na discussão da reforma previdenciária, da reforma trabalhista. É quem tem direito contra quem não tem direito ainda. E o pior é que esses que têm direitos e defendem os seus direitos, eles convencem os outros de que a reforma vai tirar direitos. Ainda bem que a princesa Isabel já acabou com a escravidão, senão ia ser difícil passar hoje. Ia ser difícil a Lei Áurea passar. Sabe por quê? Por quê? Porque todo dono de escravo ia dizer, eu tenho direito de ter meu escravo. Eu comprei o escravo. Eles iam dizer isso. É um direito adquirido. E a princesa lá pegou lá e acabou com esse direito adquirido. Hoje não passaria, não. As esquerdas, inclusive brasileiras, iam defender o direito. Tinha uma maneira de driblar, sabe qual era? Qual? Não, a gente liberta, mas paga. Ia ser assim. Resgate direito. Resgate o direito. Compra, que é o que os latifundiários queriam. E Joaquim Nabuco e todos aqueles convenceram a princesa e o Dom Pedro II de não indenizar os donos de escravos. Mas foi uma luta grande. Mas veja, a gente conhecer melhor a história, né? Como é que faz bem. Tão grande que 1 ano e meio depois acabaram com o Império. Pois Entendeu? Pois é. Acabaram com o Império. Por trás da República tinha também latifundiários descontentes com a abolição da escravidão. Pois é, nada como distanciamento histórico para a gente ver, não é? Daqui a 100 anos vão dizer isso de nós. Quer ver o que vão dizer? Naquele tempo, quem tinha dinheiro tinha uma escola boa, quem não tinha dinheiro tinha uma escola ruim. Eles vão dizer isso como uma coisa absurda, como era a escravidão para nós. A gente vê a escravidão como uma coisa absurda. Eles vão ver como um absurdo que uma criança tinha mais direito à escola do que outras. Eles não, daqui a 100 anos, eu espero menos até, ninguém vai entender isso. Como foi possível essa coisa absurda de negar a educação, porque não tem dinheiro. Porque nega, a gente nem percebe que estamos negando o direito à educação de uma criança porque ela não tem dinheiro. E, em consequência, negando todo um caminho de vida, né, senador? E negando um potencial para o país.
Também, uma riqueza para o próprio país. Uma riqueza para o país. Gente, é uma pena que o tempo está estourado, porque não dá vontade de encerrar essa conversa, senador, mas eu queria demais agradecer a sua presença. Eu gosto dessa conversa, mas eu preferia que ela já fosse coisa do passado. É, com certeza, que fosse só um saudosismo isso aqui, né? Que ninguém estivesse falando mais nessas coisas. Mas há que se passar pelo caminho, né, tem que senador? passar pelo caminho. Ao mesmo tempo, é um prazer você saber que está participando disso. Também. Eu gostaria de ter sido abolicionista. Não deixa de ser. Uma pessoa que defende a educação como o senhor está fazendo esse papel, não é? Eu acho que sim. Eu estou lendo um livro que estou gostando muito sobre a vida de Lima Barreto. Olha, e o que lhe chama a atenção? Esse livro começa, o primeiro capítulo é a educação como emancipação. Que ele foi filho de 2 negros que tinham sido filhos de escravos. Ele nasceu ainda antes da abolição, mas já não era mais escravo. E os pais dele investiram em educação. Os pais dele. Então, como é que o senhor fala que o senhor queria ser um abolicionista? O senhor é um abolicionista. Pois que visão, né? Que arrojo, que bacana. Interessante. Senador, eu agradeço demais sua presença no argumento. E agradeço também a você que nos acompanha. Lembro que você é convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas com o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.